Olá, amigos! Você está em mais uma edição do programa IBETEL e você, que tem a direção geral do fundador, pastor Vicente Paula Leite. A administração é de Keila Leite, diretor executivo Cláudio Gracinto, a apresentação minha, Rubens Santos, na produção ele, Jean Carlos e pastor Josemir Dantas. E hoje, na nossa sala de visitas aqui no programa IBETEL e você, nós temos a presença ilustre do mestre em teologia, professor, nosso amigo e pastor João Carlos Fonseca. Pastor João Carlos, a paz do Senhor, tudo bem com o senhor? Paz do Senhor, pastor Rubens, tudo bem, graças a Deus. É um prazer poder estar aqui para dar uma contribuição para esse programa tão importante, IBETEL e você, programa tão importante no cenário teológico. Ok, muito obrigado. O programa IBETEL e você é um programa de perguntas e respostas dentro das disciplinas que a Faculdade Teológica IBETEL ministra ao longo destes 25 anos. São 25 anos de empenho, dedicação, de foco, determinação e trabalho árduo para esclarecer a você, cada dia mais e cada vez mais, a poderosa palavra de Deus em um estudo sistematizado, ou seja, disciplinas que melhoram e ampliam a sua compreensão sobre as Escrituras Sagradas, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Dentre todas as matérias que nós ministramos aqui na Faculdade Teológica IBETEL, temos uma matéria que hoje vai ser o tema da nossa conversa, professor João Carlos. Hoje vamos falar sobre Cristologia. Amém? Podemos? Amém, pastor Rubens. Para mim é um prazer e um privilégio poder falar de Cristologia, porque eu sou, além de professor, fui aluno da Faculdade de IBETEL, fiz o meu mestrado aqui mesmo na Faculdade de IBETEL, e a ênfase do meu mestrado foi Cristologia. Então, para mim é gratificante poder responder acerca desse tema. Ok, vamos começar então com o programa IBETEL e você, com a primeira pergunta de hoje, professor João Carlos. No Novo Testamento, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipos, aos Filipenses, né? No capítulo de número 2, inclusive, a propósito, nós estamos aqui com uma Bíblia bem próxima, né? Do nosso cenário, e eu vou já com a Bíblia folhear aqui no texto em que eu vou lhe fazer uma pergunta por questão de curiosidade, e eu tenho certeza que o senhor tem uma resposta bíblica e teológica, não só para mim, mas para todos os nossos queridos e amados amigos que estão assistindo o programa IBETEL e você. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5 e 6 diz assim, 6 e 7 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas, é o verso 7 que eu quero perguntar para o senhor, que eu quero focar aqui. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. No versículo 7 diz que o Senhor Jesus esvaziou-se a si mesmo. Um comentário, né, uma afirmação do apóstolo Paulo aos Filipenses. A minha pergunta, voltando aqui então, é: do que Cristo se esvaziou, professor João Carlos, uma vez que ele tem vários atributos, porque Jesus tinha dois nomes, o nome Jesus como pessoa comum, cidadão comum, que vem da raiz da palavra hebraica Yeshua, né? Da mesma raiz que José, Josué, enfim, mas ele tinha o nome ou sobrenome Cristo, que identificava a sua identidade divina. Então ele tinha duas naturezas, a gente sabe disso, e como Deus, que Jesus Cristo foi, era e é, ele tinha atributos, né? Ou seja, ele se esvaziou de alguns dos seus atributos, professor? Pois bem, pastor Rubens, esse texto, na verdade, ele começa desde o versículo 5, o contexto dele começa desde o versículo 5, vai até o versículo 11. O assunto original que Paulo está tratando é acerca da humildade. É um conselho para que os irmãos de Filipos fossem humildes como Cristo foi humilde. Mas tratando da questão da humildade, Paulo acaba nos dando uma das principais afirmações da divindade de Cristo. Quando ele diz que Cristo não teve por usurpação, não achou que ele devia apegar-se ao fato de ser igual a Deus, igual aí
é igualdade total, é igualdade de essência. Cristo é Deus tanto quanto o Pai. Não é um Deus menor, como dizem algumas correntes teológicas. A questão é que surgiu no decorrer da história da doutrina uma teoria chamada teoria quenótica, ou teoria da quenose, é uma teoria de origem alemã, em que eles propunham, ou propõem nessa teoria, que Jesus deixou de alguns dos seus atributos. Eles dizem que Jesus deixou de ser onipresente e deixou também de ser onisciente. Mas a divindade, ela é composta de todos os atributos. Se Cristo deixou alguns dos seus atributos, ele deixou de ser Deus. Então, na verdade, o que acontece aí, ele esvaziou-se da sua glória e não dos seus atributos. Tanto é que quando ele pede no Evangelho de João, ele, antes da sua morte, ele conversando com o Pai, ele pede de volta a sua glória e não os seus atributos. Ele diz: Pai, glorifica-me hoje com aquela glória que eu tinha com o Senhor desde a fundação do mundo. Aquela glória que eu deixei aí, a glória que eu deixei aí para poder me humilhar, para poder fazer-se carne, para poder me sujeitar à morte, eu deixei a minha glória aí, não os meus atributos, porque não deixei de ser Deus, deixei a minha glória aí para poder vir ao mundo morrer morte de cruz. Agora, Pai, quando eu morrer, ressuscitar, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou retornar para o Senhor. Então, devolva-me aquela glória que eu tinha. Ou seja, ele pede de volta aquilo que ele deixou, a glória e não os atributos. Ok, então existem casos na Escritura Sagrada, por exemplo, em que Jesus levou 3 dias para ir até Lázaro, após Lázaro ter morrido, né? E existem casos que os discípulos foram de barco e Jesus aparece lá no meio do mar. Ou seja, ali ele está manifestando uma parte do seu limite humano e a outra parte ele está expressando e manifestando a sua divindade, a sua onipresença. Seria isso um caso como esse? A título de curiosidade, professor? Tem que tomar um certo cuidado com essa questão, porque o texto não afirma diretamente. Ele pode ter ido depois e chegado até lá. Não tem autoridade textual para se afirmar que é uma questão de onipresença. Mas como é que nós sabemos que Cristo é onipresente? Nós sabemos que Cristo é onipresente. Paulo diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele é todo Deus, então ele tem que ser também onipresente. Alguns dizem que ele deixou a sua onipresença porque quando ele tinha corpo físico, ele só podia estar em um lugar de cada vez. Só que ele estava com o seu corpo físico em um lugar de cada vez. Mas a sua divindade estava presente em todo o universo. Porque Paulo diz que tudo subsiste por ele. Subsistir é existir em ordem. Embora ele tivesse circunscrito ao corpo daquela criança como homem, o Logos continuava regulando todo o universo. Tanto é que o universo não entrou em caos quando ele se fez carne. Então, o que comprova a sua onipresença é o fato de ele, mesmo sendo homem, estar presente em todo o universo, conferindo-lhe ordem. Essa é a questão da onipresença. A união hipostática permite que ele, como homem, fique circunscrito a um corpo físico, mas como ele é também Deus, ele é presente em todo o universo. Quanto a essas passagens, é melhor ter um certo cuidado, porque não se tem uma base textual firme para afirmar. Ok, mais uma curiosidade, porque eu acho às vezes que a minha dúvida, a minha pergunta é também a pergunta de quem está nos assistindo. Por exemplo, quando Jesus ele se esvazia de si, ou seja, da sua glória, como o senhor afirmou, caso ele não se esvaziasse da sua glória, que é um ato de humildade,
ele não poderia ser visto em seu ministério terreno, não é isso? Conforme, por exemplo, um pouquinho da glória de Deus no rosto de Moisés, as pessoas não podiam olhar no rosto de Moisés. Se Jesus viesse glorificado, ele não se esvaziasse de si na sua glória, seria praticamente impossível que as pessoas olhassem para ele. Seria isso ou não? Também seria isso. Seria impossível por causa do resplendor da glória, mas tem também a questão, eu vou usar um termo coloquial aqui, ele seria um estranho no ninho. Ele tem que esvaziar-se da sua glória, tem que ser um homem comum para poder interagir com homens comuns, como um rei que deixa suas vestes reais e vai para o meio do povo para poder participar das coisas do povo. Ele deixa a sua glória para poder participar da humildade e até da humilhação do homem, da natureza humana. Ok, ou seja, ele se reduziu, ele se finitizou, ele se tornou carne, ele habitou entre os homens, ele se fez humano para que ele pudesse entender o humano. Não é isso, professor? Perfeito, é isso. Ok, o programa IBTE e Você está falando hoje, o tema é sobre Cristologia. Acabamos de fazer uma pergunta importante, interessante, baseada em Filipenses capítulo 2, sobre se Jesus Cristo, ele esvaziou-se de quê, né? Do que ele se esvaziou, conforme Paulo citou em Filipenses capítulo 2. O programa IBTE e Você continua com algumas perguntas ainda ao professor João Carlos, que é mestre em teologia, professor da Faculdade Teológica IBETEL, e está à sua disposição também, caso você queira convidá-lo para ministrar em sua igreja. O professor João Carlos é um dos professores, um dos que fazem parte do corpo docente da Faculdade Teológica IBETEL, que está em franco crescimento, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, e também na rede social e também na internet. É um prazer ter você neste canal, é um prazer ter você no vídeo nos acompanhando. Professor, eu tenho mais uma pergunta, podemos? Sim, podemos, pastor. Ok. Professor, falando de Cristologia, no Novo Testamento, no livro de Mateus, no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, logo no seu início, lá por volta do capítulo de número 4, o livro de Mateus, o escritor, ele narra a respeito da tentação de Jesus, e é interessante que tem até uma parte que diz que ele foi impelido pelo Espírito Santo a ser tentado, né? Foi impelido ao deserto, ou seja, foi levado, conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Uma vez que Jesus Cristo era Deus, foi Deus, é Deus e continuará sendo Deus, ele sendo tentado, ele poderia pecar? Cristo podia pecar, professor? É uma outra questão também bastante discutida e bastante interessante. Na verdade, é outra vez a questão da união hipostática, questão da união das duas naturezas. Cristo não podia pecar, porque o pecado não atingiria somente a natureza humana. Tudo o que acontece com uma natureza, acontece com todo o ser de Cristo. Se ele pudesse pecar, seria possível que Deus também pudesse pecar. E aí, as questões morais atingiriam o ser de Deus. Deus não pode ser tentado e muito menos pecar. Então era impossível que Jesus pecasse, porque a natureza divina de Cristo comunicou à natureza humana o que nós chamamos de impecabilidade. Ok, se Jesus não poderia pecar e ele foi impelido pelo Espírito Santo, impulsionado a ir ao deserto para ser tentado, uma outra pergunta: qual foi então o propósito de Jesus ter sido tentado no deserto? Ele é impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, para dar início ao seu ministério como representante do homem. Assim como o homem foi tentado, o primeiro Adão foi tentado e pecou, Paulo chama Jesus Cristo de segundo Adão. O segundo Adão teria que ser tentado e não pecar. A finalidade dele ir ao deserto, ser tentado, é representar o homem que caiu em pecado, caiu em desobediência. Ele agora, como homem, não cair em pecado, não desobedecer a Deus, provando assim que o homem pode obedecer a Deus.
Professor, a cristologia, a matéria de cristologia, está também no Antigo Testamento? A boa teologia, ela se faz tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E há no Antigo Testamento muitas profecias que apontam tanto para a humanidade quanto para a divindade de Cristo. Então, a matéria de cristologia tem base, sim, também no Antigo Testamento, embora ela se torne mais clara no Novo, mas ela tem base veterotestamentária também. Ok, o senhor ministra há muitos anos na Faculdade Teológica IBETEL, há 17 anos, não é isso? Agora, em março, estarei completando 17 anos de Faculdade IBETEL. Me formei no ano 2000 e já fiquei por aqui. Sou grato a Deus por isso, 17 anos servindo a Deus nessa instituição. Na verdade, o que nós ouvimos do senhor foi apenas um breve comentário, mas a matéria de cristologia ela é bem ampla e qual o convite ou a chamada que o senhor faz aos amigos que estão nos assistindo para que eles conheçam mais e o que ele poderia aprender ou ela que aborda no bojo da matéria ou da disciplina de cristologia? Olha, a disciplina de cristologia, ela fala da vida e da obra de Cristo. Ela aborda a questão da humanidade, a questão da divindade, a questão de Cristo como Salvador. Ela aborda a volta de Cristo, embora isso seja mais uma questão de escatologia, mas ela trata da pessoa de Cristo de forma completa. Ela trata exclusivamente da segunda pessoa da Trindade. Se nós quisermos saber sobre a primeira pessoa da Trindade, o Pai, nós temos que estudar a teontologia. Se nós quisermos saber sobre a segunda pessoa da Trindade, Cristo, nós temos que estudar a cristologia. Se quisermos saber acerca da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, temos que estudar a pneumatologia. Então, essa disciplina, ela se atém em todos os detalhes que a Bíblia nos fornece, porque a boa teologia é feita de Bíblia, ela se atém à questão da pessoa de Jesus Cristo. Eu gostaria também de acrescentar ainda, para ficar bem claro, acerca da questão da tentação. O fato de Cristo não poder pecar não torna a tentação irreal. A tentação é real. É como se uma pequena embarcação quisesse afundar um grande couraçado, ela não vai conseguir afundar, os tiros não serão suficientes. É como se alguém quiser derrubar uma parede de concreto com as mãos, ela não vai conseguir. Mas o fato de a tentativa não alcançar resultado, não anula a verdade de que a tentativa houve, que a tentativa aconteceu. Portanto, o fato de Jesus Cristo ser impecável, não poder nem ser tentado, porque Deus a ninguém tenta e nem pode ser tentado, não anula a veracidade da tentação. A tentação é real, ela não é simbólica, ela é real. Ok, professor, eu particularmente estou satisfeito com as suas respostas interessantes, respostas acadêmicas, teológicas e bíblicas, com base bíblica. Sou um fã da sua pessoa, é um prazer recebê-lo aqui, um prazer tê-lo aqui. O programa IBETEL e você teve a honra de ter hoje na nossa sala de visitas o professor João Carlos da Fonseca, não é isso? Professor João Carlos da Fonseca, o nome completo, a gente sempre se encontra e se conversa como pastor João Carlos, professor João Carlos da Fonseca, mestre em teologia e uma bênção de Deus tê-lo conosco aqui no programa IBETEL e você. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Rubens. Eu quero agradecer a direção do programa, a direção da faculdade e incentivar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores a conhecer a boa teologia. Eu posso falar da faculdade IBETEL tanto como aluno que fui, quanto como professor. E falar também da urgência que o evangelho, principalmente no Brasil, tem de obreiros teologicamente bem preparados para poder combater as heresias que vêm surgindo no contexto teológico do Brasil. Deus abençoe o pastor Rubens e a direção do programa.
Ok, muito obrigado. Você acaba de assistir mais uma edição do programa IBETEL e Você. O programa IBETEL e Você tem a incumbência de levar conhecimento bíblico e teológico em partes, um pouquinho só para você aguçar o seu entendimento e aumentar o seu apetite e o seu interesse pela poderosa palavra de Deus. Deus abençoe o seu coração. Seja um aluno da Faculdade Teológica IBETEL. A Faculdade Teológica IBETEL está de braços abertos para recebê-lo, para recebê-la. Venha estudar conosco. Visite o nosso site www.ibetel.com.br e até a próxima edição. Deus abençoe a você.